Bom, eu jogava nos Júniores do Benfica e na altura o presidente do Hockey de Barcelos era o Sr. Jorge Coutinho, convidou-me para vir para o Hockey de Barcelos. Houve essa possibilidade, portanto saí dos Júniores do Benfica, vim para Barcelos e o que levou foi isso mesmo, vir para um clube que tinha um projeto na altura novo, uma perspectiva de criar uma boa equipa e foi o que me levou e foi o que me trouxe. Hockey Clube de Barcelos, uma vitória espetacular, uma vitória indiscutível por 4-3 contra o famoso Roller Monza. Sinceramente, eu fazia parte de uma equipa que tinha grandes jogadores, mas olhando agora, já passa algum tempo, nós não tínhamos bem a noção daquilo que tínhamos feito. Havia um espírito muito forte de conquista em todos os jogos e o facto de termos conquistado na altura uma prova tão importante, não caímos bem na realidade e olhando agora ao feito que fizemos, penso que a dimensão ainda é maior. Mas foi, sem dúvida, na altura, uma alegria imensa. Essa é outra das coisas que na altura também não tínhamos noção da dimensão, porque não era um facto que acontecesse muito, porque era o campeão da Europa contra o campeão da América, que muitas das vezes não se realizava porque não havia condições financeiras para isso. Na altura a direção conseguiu conjugar uma série de fatores e de arranjar patrocínios para que pudéssemos ir jogar ao Brasil e claro que é uma alegria imensa, mas sinceramente também não fizemos mais que a nossa obrigação porque a nossa equipa era superior. Nos tempos que correm as coisas são muito mais difíceis do que foi na altura, mas é lógico que foi uma alegria enorme. Bom, como é lógico, a treinador foi aquela que me marcou mais, porque eu nas taças de jogador eu não tinha uma participação tão ativa como era o guarda-redes suplente, tínhamos o chamado muro, o monstro, na baliza que era o Guilherme Silva, a minha participação era mais reduzida. Como treinador a responsabilidade era minha e ganhar uma supertaça ao Futebol Clube do Porto e uma supertaça para o Hockey de Barcelos foi uma alegria enorme e depois de termos perdido a primeira mão, termos ganho a segunda, penso que essa foi, sem dúvida nenhuma, aquela que eu gostei mais. E normalmente os grupos que tínhamos eram grupos que essa euforia extravasava bem fácil. Como é lógico, aquela que ganhámos quando eu era treinador foi uma alegria imensa porque na primeira mão perdemos num ambiente muito difícil com o Futebol Clube do Porto, uma desvantagem de 2 golos, depois no pavilhão aqui em Barcelos completamente cheio, foi uma alegria muito grande, porque conseguimos reverter esse resultado e ganhar por 3, portanto foi uma alegria enorme e eu penso que foi, para mim, aquela que me deu mais entusiasmo. Vamos fazê-los! Rui Torres, querido, fica para o golo! Marca Luís Querido! Vai partir para a bola, vai atirar, a defesa quer o golo! Não marca a primeira no ressalto! Ora bem, eu chego ao Barcelos numa altura em que o Barcelos está num processo de reconstrução. Tinha acabado de entrar a nova direção e o objetivo do clube passava por voltar a torná-lo um clube grande e não um clube de meio da tabela, que era o que estava a acontecer precisamente naquela altura. Eu acho que a direção fez um trabalho estupendo naquela altura, voltou a chamar e a cativar os barcelenses para encher o pavilhão, isso voltou a acontecer e ao fim de mais ou menos 10 anos, que aqui está o Hockey de Barcelos novamente entre os grandes e na luta por títulos.
Indo em contra ao que eu acabei de falar, o que mudou foi também uma aposta da direção em dar um maior crescimento ao Hockey Clube Barcelos, nesse caso ao plantel, novas contratações, novos investimentos, e isso, com o passar do tempo, foi melhorando a qualidade da equipa, e foi isso que ajudou a que nós estivéssemos em mais momentos de decisão como temos estado até agora. Foi lindíssimo, recordo-me sobretudo do primeiro título aqui em Barcelos. Este pavilhão estava completamente ao rubro, cheio. Foi um dia com um sentimento que é difícil de explicar, e recordo com muito carinho e com muita saudade também os momentos vividos nessas Final Four. São duas diferentes, uma em casa em que o pavilhão estava completamente cheio a nosso favor, o ano a seguir em Itália já foi ao contrário, o pavilhão cheio contra nós. Tínhamos, contudo, uma massa adepta do Hockey Barcelos também que marcou lá a presença. Ambas as finais muito parecidas, um jogo muito igualado, mas eu guardo de Barcelos por ser em nossa casa e, sobretudo, porque o ambiente estava incrível e tenho saudades disso. Olha, o segredo é o nível em que o staff, desde a direção, desde a equipa, staff médico, corpo técnico, por aí fora, a estrutura cresceu muito, e o segredo é sobretudo esse, é que quando se trabalha com afinco, quando se trabalha com dedicação, como nós fazemos aqui em Barcelos, quando as pessoas são sérias no trabalho, sobretudo, eu acho que mais cedo ou mais tarde os frutos acabam por vir, acabamos por colhê-los, e é o que está acontecendo nesta fase. Este ano conseguimos a conquista da Supertaça, se calhar contra tudo aquilo que era esperado, e não queremos que fique por aí, queremos continuar na luta, pelo menos estar nos momentos de decisão, de poder lutar por algum título. O que me leva a estar aqui muitos anos no Hockey Clube Barcelos é realmente a paixão e o amor que tenho pelo clube, além de ser jogador há muitos anos neste verdadeiro clube. Os objetivos do hockey, pela estrutura que foi criada ao longo destes anos, é sempre ganhar alguns títulos, alguns troféus, porque é disto que o clube vive para o futuro. Esta cidade respira de hockey, tem um historial muito forte, tem uma cultura, tem uma mentalidade. Isto é um trabalho de décadas, de muitos anos atrás, que realmente se deve a um grande presidente que se chamou Jorge Coutinho, que deu isso, um impulso à modalidade, desde que subiu à primeira divisão. E a partir daí, sucessivamente, com grandes estruturas, com grandes homens que trabalharam neste clube para que isso acontecesse. E hoje criamos esta mentalidade em Barcelos, que não há sequer qualquer dúvida em relação à cultura desportiva do hóquei patins. O segredo é o historial do clube, porque o clube já ganhou muita coisa ao longo destes anos todos, trabalho fruto da estrutura, dos atletas, é um conjunto de variadíssimas situações, é que ganharam grandes troféus mundiais e nacionais,
Por isso é que isto está dentro da cultura desportiva desta cidade. O que é que sente pelo Hockey Clube de Barcelos? Amor. É muito claro, essa resposta é muito clara. Sinto amor. E claro que o Hockey de Barcelos ficou, como não podia deixar de ser, no meu coração, porque foi o clube onde ganhei mais títulos. Isso nem há palavras, porque isso vive-se de emoções. E quando há emoções até nem faltam as palavras, porque a cultura é tão grande e a paixão é tão grande pelo clube, porque de norte a sul deste país, a qualquer tipo de Europa, é o mundial, toda a gente gosta do Hockey Clube Barcelos. E isso foi criado uma cultura desportiva. O Hockey de Barcelos é um clube especial porque os seus adeptos são apaixonados e por isso é que toda a gente diz que é o maior de Portugal, porque é um clube especial e os seus adeptos é que o fazem maior de Portugal, em termos daquilo que é o slogan e a envolvência do próprio clube, mas são adeptos especiais porque conseguem em muitos jogos encher o seu pavilhão. Incríveis. Já tive experiências noutros clubes, também clubes em que os adeptos eram muito próximos da instituição, mas como em Barcelos nunca não há. Eu posso também dizer isso porque sou daqui e sinto isto como ninguém, mas a verdade é que os adeptos de Barcelos acho que não há comparação no que é a modalidade ou a nível de modalidades, não há comparação com os adeptos de Barcelos.